Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Shinobi Universal. Capítulo 296. O trio de Gema respondeu imediatamente. Vocês trabalharam duro. Deixem a próxima parte conosco. Com certeza encontraremos Kabuto e o mataremos. Os outros Shinobi entraram na brincadeira. É isso aí. Você lutou agora mesmo, então é a nossa vez de brilhar. Avante. Sob a liderança de Azuma e Gema, os Shinobi da vila iniciaram uma caçada a Kabuto. Yamato foi reportar a Tsunade-sama. Quanto àquele que controla Pen e a Konan que partiu antes, não se preocupem. Jiraiya está atrás deles. Se nem mesmo Jiraiya conseguir encontrá-los, ninguém mais conseguirá. De qualquer forma, a batalha defensiva contra a invasão da Akatsuki finalmente havia terminado. Nesse instante, Tenten direcionou sua areia de ferro para Natsuki e imediatamente o mirou, abaixando-se ao seu lado. Natsuki, você está bem? Ela o examinou rapidamente da cabeça aos pés. Felizmente, pareciam ser apenas ferimentos leves, embora ele estivesse encharcado de suor e visivelmente exausto. Provavelmente por ter consumido uma quantidade enorme de chakra. Por um instante, Tenten não conseguiu evitar sentir-se angustiada. Ela sabia que Natsuki era forte. Os oponentes temíveis que davam pesadelos aos outros não eram grande coisa, para ele na maioria das vezes. Mas desta vez foi diferente, a primeira vez que ela ouviu gastar tanto. O inimigo devia ser terrível. Só de pensar nisso, ela já se assustava. Ainda bem que ele estava salvo. Shino disse, não se preocupe, Tenten. Natsuki derrotou o mais forte Pen o caminho Deva. Tenten não se importava com isso. Contanto que Natsuki esteja seguro, nada mais importa. Todos congelaram. Parecia que estavam enfiando um bocado de ração de cachorro direto na cara deles. Estranho de comer, estranho de não comer e completamente desconfortável. Natsuki não fez cerimônia e simplesmente se aconchegou nos braços de Tenten. Tenten, vou descansar um pouco. Ah, e me dê um pouco de água. Estou com sede há séculos. Com um sorriso de olhos semicerrados, Tenten invocou água com a técnica de invocação, Kushiose no Jutsu, e o ajudou pessoalmente a beber. Todos reviraram os olhos em silêncio e desviaram o olhar, fartos da comida de cachorro. Felizmente Natsuki ainda se lembrava dos assuntos a tratar. Onde estão Kakashi-senpai e Obito? Sasuke apontou. Eles estavam lutando ali, e então ambos desapareceram. Devem ter entrado naquele espaço Kamui para continuar. Velhos amigos e antigos rivais amorosos não vão terminar tão cedo. Nós ajudaríamos, mas não podemos entrar naquele espaço. Tenten ouvia com uma expressão vazia. Amigos? Rivais no amor? Espaço? Do que eles estavam falando, afinal? Natsuki não estava preocupado. Dentro do espaço Kamui não existe intangibilidade Kamui. Kakashi não deveria perder facilmente para Obito, e Obito provavelmente não tentaria matar Kakashi. Apesar de todas as suas palavras duras, Obito ainda se importava no fundo. Se ele realmente quisesse vingança, teria matado Kakashi há muito tempo. Em todo caso, essas mágoas intrincadas e emoções complicadas não eram algo que Natsuki pudesse, ou precisasse, entender. Ele não iria se deparar com esse tipo de situação. Nesse instante, pum, Kakashi caiu de repente. Ele gritou, Obito, eu não vou desistir de te impedir. Não vou deixar você continuar seguindo o caminho errado. Ninguém respondeu. Obviamente, Obito aproveitou a oportunidade para jogar Kakashi para fora do espaço do Kamui, e então fugiu. Ninguém sabia exatamente como Kakashi tentará convencê-lo, mas, a julgar pelo estado deplorável de Kakashi, os dois deviam ter lutado arduamente naquele espaço. Quem sabia quem realmente tinha vantagem? Sasuke se pronunciou. Kakashi, você não o manteve? Kakashi balançou a cabeça. Obito está muito mais forte do que antes. Mesmo sem intangibilidade, ainda apanhei bastante. Tentei ao máximo impedi-lo e contei tudo o que sabia, mas no fim ele me expulsou. Não sei se ele vai manter a decisão original. Sou tão inútil. Todos ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. Se você não passou por isso, não fale sobre como consertar. Kakashi cuidaria dos seus próprios assuntos. Se precisasse de ajuda, todos o ajudariam, isso bastava. Certo, qual é a situação lá fora? É assim. Shino fez um breve resumo para Kakashi e também para que Tenten pudesse se inteirar. Quando terminaram, Kakashi e Tenten olharam incrédulos, seus olhos fixos em Natsuki como se ele fosse um monstro. Era simplesmente ultrajante demais. Eles não esperavam que esse tipo de batalha eclodisse enquanto estivessem fora. Que tipo de cratera ficou aquela explosão? Eles teriam que ir verificar mais tarde, tenho quase certeza de que seria chocante. Quanto a Kabuto ter tomado o corpo do caminho Deva, ninguém realmente se importou. De qualquer forma, o Rinnegan não estava no corpo de Pen. Agora só restava uma preocupação, a última e mais importante. Jiraiya encontrou Nagato? Naquele instante, Jiraiya, que estava na mente de todos, finalmente descobriu uma enorme árvore de papel na floresta. Ele rasgou uma fenda com as mãos e entrou nela. Assim que entrou, viu uma Konan exausta e um homem ruivo magro como um palito. Konan, quanto tempo! Você se tornou uma jovem excelente. Jiraiya fez um elogio casual e então olhou para a ruiva. Então, você é a Nagato? O que aconteceu com você? Nagato estava pele e osso, com receptores pretos colados por toda a parte de suas costas e algum tipo de dispositivo embaixo dele. Ele parecia um aleijado moribundo. Ninguém jamais imaginaria que ele era o mentor por trás da Akatsuki. O coração de Jiraiya doeu. Por um instante, ele não soube o que dizer. Jiraiya-sensei, o que o trouxe aqui agora? Para nos matar? Perguntou Konan, com um tom rígido. Konan,
Como eu poderia matar meus próprios alunos? Eu vim para conversar. Jiraiya balançou a cabeça. Jiraiya-sensei, eu entendi tudo que Obuu disse. A voz de Nagato era baixa. Não vamos abandonar o plano de criar uma arma de besta com cauda. Somente fazendo o mundo sentir dor, entender a dor, as pessoas valorizarão a paz e ansiarão pela verdadeira paz. Uma vez que realmente conheçam a mesma dor, mesmo que não consigam se entender, ainda assim manterão a paz. É por isso que coletar as bestas com cauda é imprescindível. Jiraiya ainda balançava a cabeça. Nagato, somente através da compreensão mútua e da tolerância entre as pessoas o mundo poderá conhecer a verdadeira paz. O que você está fazendo não vai funcionar. Nagato respondeu. Jiraiya-sensei, sob a liderança de Yahiko, tentamos isso por tanto tempo. A realidade nos respondeu com traição. Suas palavras são idealistas demais, o mundo real é cruel. Justamente porque as pessoas não conseguem se entender facilmente ou alcançar a paz verdadeira, devemos fazê-las compreender a dor. Uma vez que a compreendam, mesmo sem entendimento mútuo, a paz ainda poderá ser alcançada. Portanto, reunir as bestas com cauda é inegociável. Capítulo 297. Jiraiya sentiu uma forte dor de cabeça chegando. Ele não era bom em discussões longas e percebeu que não conseguiria convencer Nagato. Ele sabia que Nagato e Konan haviam se tornado extremistas após a trágica morte de Yahiko. Não importava o que ele dissesse, seria difícil abalar a determinação delas. Mas, pelo bem de seus alunos, ele ainda queria tentar. Jiraiya desenrolou um grande pergaminho. A verdade deste mundo está toda aqui. Vou mostrar a vocês. Nagato, Konan, vocês foram enganadas. Aquele Uchiha Madara não é o Uchiha Madara, ele é o Uchiha Obito. Nagato e Konan completaram a frase por ele. Colecionar as bestas com cauda é uma farsa. Uma vez que uma arma besta com cauda nasce, algo terrível acontecerá. Jiraiya prosseguiu. Enquanto as bestas com cauda estiverem sob nosso controle, até mesmo uma farsa será desmascarada. Madara, Obito, quando chegar a hora, nós os exterminaremos a todos, disse Nagato com total confiança. Mesmo após ser derrotado por Natsuki, ele ainda estava confiante. Seu Rinnegan eram os olhos do sábio. Ele poderia continuar ficando mais forte, criar 6 caminhos ainda mais poderosos, um dia, derrotar Natsuki e tomar os hospedeiros das bestas com cauda. O único arrependimento foi não ter recuperado o corpo de Yahiko, o que significava que ele jamais poderia ser revivido no futuro. Jiraiya caminhava de um lado para o outro, ansioso, sem saber como convencê-los. Ele olhou para Konan, depois para Nagato, coçando a cabeça em frustração, até que seu olhar recaiu sobre o Rinnegan. Deu um tapa na coxa ao se lembrar. Certo, Nagato, esses Rinnegan não são seus. Madara os implantou em você de propósito para fortalecê-los. Você está sendo usado por Madara. Não fique obcecado com isso. O Rinnegan sempre foi meu, Jiraiya-sensei. Que absurdo você está falando? Nagato não acreditou. Eu despertei esses olhos quando era criança. Eu nunca tinha nem conhecido Madara naquela época. Por que ele usaria uma criança sem poderes como eu? Não importa o que você diga, eu não vou acreditar. Jiraiya ficou ainda mais ansioso e estendeu o enorme pergaminho em direção a eles. Então leiam isto. Quando virem, vocês entenderão. Nagato e Konan balançaram a cabeça negativamente. Jiraiya-sensei, não desperdice seus esforços. Não vamos vacilar. Se quiser nos deter, venha para cima de nós. Argue. Por que eles não me ouvem? Esses 2 discípulos cabeças duras. Na verdade, após sofrerem perdas tão amargas, Nagato e Konan haviam escolhido seu caminho. Sua força de vontade era tudo menos frágil. Sua convicção era inabalável como uma rocha, algo que algumas palavras não poderiam abalar. É por isso que Kushiyose no Jutsu, Kogaisha no Jutsu, Tolki no Jutsu de Naruto é tão ridiculamente mítico. Com Jiraiya tentando agora basicamente não teve efeito nenhum. Por fim, Jiraiya cerrou os dentes. Nesse caso, primeiro vou te derrotar, e depois te obrigarei a sentar e ouvir. Mas Konan agiu primeiro. Rapidamente abriu uma fenda na parte de trás, carregou Nagato para fora da árvore de papel, selou a abertura e a detonou. Ao ver a montanha de etiquetas explosivas, Bakufuda lá dentro, a expressão de Jiraiya mudou. Ele imediatamente usou Kushiyose, Gamaguchi Shibari, invocação, ligação da boca do sapo para se proteger com a parede do estômago de um sapo. Do lado de fora, uma série de explosões estrondosas irrompeu. Até mesmo a parede do estômago do sapo estremeceu. Felizmente, os sapos do Monte Myoboku eram formidáveis. O revestimento do estômago era incrivelmente resistente e não se romperia facilmente. O que Jiraiya não sabia era que do lado de fora, Nagato e Konan haviam encontrado Obito e sido levados para o espaço, Kamui. Quando Jiraiya dissolveu a parede do estômago e saiu, o exterior era um deserto devastado. Nagato e Konan já haviam desaparecido há muito tempo. Isto é mal. Falhei. Jiraiya sentiu-se arrasado. Ele encarou o grande pergaminho em suas mãos, com o coração partido demais até para chorar. Ele havia trazido a verdade consigo, mas seus 2 alunos sequer olharam para ela, nem sequer a ouviram. E mesmo que lessem o pergaminho, Jiraiya suspeitava que ainda assim não acreditariam. Suas convicções eram inabaláveis. Uma vez tomadas, não mudariam facilmente. Portanto, sua operação de revelação da verdade falhou. Suspiro, esquece. Vou voltar para a aldeia e pensar em outra solução. Espero que a aldeia esteja bem. Jiraiya guardou o pergaminho e correu em direção à vila a toda velocidade.
querendo saber o que havia acontecido o mais rápido possível. No caminho, ele se deparou com o trio de Gema, que estavam vasculhando a área em busca de Kabuto. Jiraiya-sama, o que o traz aqui? Está procurando por aquele que está por trás dos 6 caminhos da dor? Gema perguntou rapidamente. É verdade, mas infelizmente ele conseguiu escapar. Jiraiya não quis contar toda a verdade e perguntou imediatamente. Como está a vila? Houve muitas baixas? Destruição grave? Conte-me tudo. A equipe de Gema se apressou em resumir o ataque, desde a invasão de Pen até o seu fim. É claro que o confronto final precisava ser relatado em detalhes. As batalhas espetaculares de Sasuke, Neji, Shino, Kakashi e Natsuki precisavam ser compartilhadas. Após ouvir, Jiraiya finalmente soltou um longo suspiro de alívio. A operação dele havia fracassado, mas os jovens se saíram esplendidamente defendendo bem a aldeia. Se a vila tivesse sido arrasada pela técnica suprema de Pen, se aldeões e shinobi tivessem morrido aos montes, se até mesmo Tsunade tivesse caído, Jiraiya teria se arrependido até a morte. Os jovens da aldeia, cada um deles é excepcional, disse Jiraiya com emoção. Sem brincadeira. A vitória de hoje foi toda graças a eles. Além do Kakashi, basta olhar para Natsuki, Sasuke, Neji, Shino, cada um deles se destaca na nova geração. Natsuki é um prodígio que surge uma vez a cada geração. Com um gênio como ele em Konoha, o futuro certamente será brilhante. Após os elogios, o trio de Gema lembrou-se de sua missão e rapidamente se retirou. Jiraiya também não se atreveu a perder tempo e acelerou o passo em seu caminho de volta para a vila. Entretanto, na base da fundação, Danzo ficou um pouco atônito. Ele havia convocado antigos membros da fundação de volta, instruindo-os a não agirem precipitadamente durante a invasão de Pen e a preservarem a força de combate da raiz, deixando o inimigo para Tsunade. Ele sabia que aquele inimigo não era simples. A vila sofreria perdas severas, as baixas entre os shinobi seriam pesadas. Então ele poderia surgir de repente e criticar Tsunade por ser inadequada para o cargo, alegando que foi por ela ser uma Hokage despreparada que Konoha sofreu tamanha devastação. Naquela época, ele destituiria Tsunade sem dificuldades e assumiria o cargo de Hokage para si. Porque só um linha dura como ele poderia realmente proteger Konoha, realmente proteger a Terra do Fogo. Com certeza todos o apoiariam. Mas as informações agora indicavam. A invasão da Akatsuki havia falhado, os 6 caminhos da dor foram aniquilados, a vila perdeu apenas alguns prédios. Graças à evacuação rápida, nenhum aldeão morreu, as baixas entre os shinobi foram mínimas. Em resumo, sob a liderança de Tsunade, a batalha defensiva contra a Akatsuki foi travada com maestria. Além disso, vários jovens prodígios haviam surgido, os próprios heróis que derrotaram Pen. Capítulo 298. Com o resultado desses, como Danzo poderia ficar satisfeito? Certo, Danzo nunca se importou de verdade com a vila. O que importava para ele era se ele conseguiria se tornar Hokage. Na verdade, ele esperava que o ataque da Akatsuki causasse o máximo de destruição e baixas possível, idealmente que Tsunade morresse de vez. Então ele poderia intervir naturalmente. Foi assim que aconteceu na história original. Na versão original, Konoha não foi apenas arrasada, tornou-se uma cratera gigante. Tsunade entrou em coma. Danzo aproveitou a oportunidade para aparecer, acusou Tsunade de falhar na proteção da vila e com sua postura intransigente, até o Dain teve que concordar. Ele se tornou o Hokage interino, e até mesmo atuar foi motivo de grande satisfação para ele. Contanto que ele desempenhasse bem suas funções como Hokage interino, a efetivação no cargo parecia apenas uma questão de tempo. Mas e agora? Ele poderia esquecer o cargo de Hokage interino, talvez nem tivesse a chance de sair das sombras. TSK. Malditos pirralhos, por que eles são tão fortes? O garoto daquele clã despertou Mangekyou Sharingan. O garoto sem graça do outro clã até despertou os olhos sábios. Até o garoto da linhagem Aburame se tornou tão formidável. O mais odioso de todos é aquele punk do Natsuki, forte a esse ponto, com a namorada dele empunhando até as ferramentas ninja dos 6 caminhos. Danzo sentiu uma dor surda no olho direito. Ele não conseguiu evitar o desejo de atingir Natsuki com Koto Amatsukami. Com Natsuki tão poderoso, se ele pudesse reescrever a vontade de Natsuki e fazê-lo servir a Danzo, isso não tornaria Danzo invencível? No entanto, Koto Amatsukami tem um longo tempo de carregamento, então ele não poderia usá-lo levianamente. Caso contrário, ele já teria remodelado toda a aldeia com isso. Não precisaria se esgueirar como um rato de esgoto, escondendo-se da luz dia após dia. Então, ele teve que escolher o alvo mais adequado para reescrever alguém que o ajudaria a chegar ao cargo de Hokage. Não, preciso aproveitar esta oportunidade para me destacar. Se não o fizer, talvez nunca mais tenha outra. Ainda não descobri o segredo da imortalidade. Não me restam muitos anos. Preciso me tornar Hokage antes de morrer. Senão, como poderei morrer de olhos fechados? Danzo cerrou os dentes e tomou uma decisão. De qualquer forma, a vila ainda havia sofrido danos consideráveis desta vez. Ele poderia aproveitar a oportunidade para desafiar Tsunade. Talvez ele não pudesse tomar o poder diretamente, mas pelo menos poderia exigir seu antigo cargo de conselheiro do Hokage de volta, e pressionar para reconstituir Holt. Em Konoha, com a batalha terminada, os aldeões foram escoltados de volta. Ao verem os graves danos por toda parte, ficaram profundamente abalados, especialmente depois de saberem que havia uma enorme cratera a centenas de metros, aproximadamente 1,5 km², fora da aldeia. Muitos ficaram com as pernas bambas.
Depois de tomarem conhecimento do esboço geral da batalha, não puderam deixar de sentir alívio. Felizmente eles haviam sido evacuados com antecedência. Felizmente, sob a liderança de Tsunade-sama, eles derrotaram o inimigo. Felizmente, os heróis desviaram a força que teria aniquilado a vila. Caso contrário, não seriam apenas alguns danos, a vila inteira teria sido destruída e inúmeras pessoas teriam morrido. O resultado seria inimaginável. Assim, as pessoas eram gratas a Tsunade-sama e aos heróis, ansiosas para cantar seus louvores. É claro que houve reclamações, casas e lojas foram gravemente danificadas, algumas completamente destruídas. Ter emoções era normal. Mas, no geral, o clima era de esperança. Além disso, após Tsunade-sama saber o resultado da batalha, ela imediatamente mobilizou Chunin e Genin, que não haviam lutado muito para ajudar os aldeões a reconstruir suas casas, e aumentou as patrulhas para restaurar a sensação de segurança. Em pouco tempo, a situação se estabilizou completamente. Quanto ao Natsuki, Tenten já o havia levado para casa para tomar banho. Na verdade, Natsuki simplesmente havia consumido muito chakra naquele momento, mas se recuperou rapidamente e ficou bem. Ele apenas gostava de ver Tenten se movimentando para ele, então não recusou. Naturalmente, um pouco de carinho era inevitável. Mas depois do banho, os dois correram para a loja de ferramentas ninja, preocupados com o lojista. A loja havia sofrido alguns danos. O lojista já havia retornado e estava parado, olhando fixamente para a loja, perdido em pensamentos. Oto-san, você está bem? Tenten correu até ele. Estou bem, vocês dois são as pessoas sobre as quais eu deveria perguntar. O lojista os examinou. Ao ver que não estavam feridos, suspirou aliviado. Contanto que estejam seguros, é tudo o que espero. Tenten o abraçou em silêncio. Não havia necessidade de muitas palavras, a família entende. Natsuki começou a arrumar silenciosamente. Ele conhecia a liberação de terra, Doton, e a liberação de madeira, Mokuton. Consertar prédios era brincadeira de criança. Em pouco tempo, os reparos estavam feitos. Aproveitando a oportunidade, ele também reformou as casas dos vizinhos. Foi recebido com muitos agradecimentos e elogios, afinal, ele havia sido uma força fundamental na derrota do inimigo, um herói da aldeia. Natsuki não se importava com isso. Ele estava ajudando pelo bem das relações de seu sogro com a vizinhança. Vocês se veem todos os dias. Ao longo dos anos, todos se tornaram conhecidos, talvez não íntimos, mas se ajudavam no dia a dia. Então Natsuki não se importou em dar uma mãozinha. Por sorte, como ele era um herói, as pessoas não se atreveram a fazê-lo trabalhar demais. Assim que a maior parte do trabalho estava concluída, o incentivaram a descansar. Natsuki não recusou e voltou correndo para a loja. Lá dentro, a limpeza estava concluída. O lojista ouvia Tenten relatar partes da batalha, como ela e Natsuki se destacaram, o que ele achava fascinante. Ele não era um shinobi, mas vendia ferramentas ninja, então entendia um pouco do assunto. Sabia que os inimigos eram terríveis, e que sua filha e seu genro eram ainda mais fortes. Isso era bom. Quanto mais fortes eles fossem, mais tranquila sua mente ficava como pai. Bom genro. Venha, venha. O lojista acenou para que ele se aproximasse. Diga-me, como você se sentiu ao lutar contra o inimigo mais forte? Sentiu muita pressão? Natsuki assentiu solenemente. Muita pressão. Vendo quão forte ele era, pensei, preciso vencer. Ainda tenho que me casar com a Tenten, dar 10 ou 8 netos para o Oto-san. Como eu poderia perder? Como eu poderia morrer? Então, explode em poder e finalmente o derrotei. Tenten não conseguiu evitar dar um leve chute em Natsuki, revirando os olhos para o céu. 10 ou 8 filhos? Ela morreria de exaustão. Para sua surpresa, o lojista fez um grande sinal de positivo com o polegar. Exatamente. É melhor vocês dois viverem bem. Estou ansioso para ter 10 ou 8 netinhos. Mas seriam ótimos. Nossa, Oto-san, isso é demais. Vai cozinhar logo. Eu e o Natsuki estamos cansadas e não queremos nos mexer. Tenten o interrompeu apressadamente. Tá bom, eu vou cozinhar hoje. Ha ha ha. De ótimo humor, o lojista sorriu radiante e foi para a cozinha. Tenten cutucou Natsuki com o cotovelo sem dizer uma palavra, mas Natsuki entendeu. Ele não se importou. Melhor agradar o Oto-san assim do que entrar em detalhes macabros da batalha e preocupá-lo. Capítulo 299. Ao mesmo tempo, Neji foi recebido de volta ao clã Hyuga com o máximo respeito. Os outros membros do clã já tinham ouvido a notícia. Tanto Soki, casa principal, quanto Bunki, casa secundária, ficaram atonitos. Alguns entre os Soki estavam tremendo, com medo de que Neji acertasse as contas com eles. Afinal, eles sempre ostentaram seu status de Soki, intimidando os Bunki sempre que bem entendiam. Alguns até encontraram desculpas para ativar o selo amaldiçoado Juindu, pássaro enjaulado, nos membros do Bunki apenas para atormentá-los. Um comportamento verdadeiramente vil. Quem poderia imaginar que um mero membro da Bunki como Neji evoluiria o Byakugan para o lendário Tenseigan, tornando-se um Tenin, shinobi celestial. Hinata olhou para Neji então com os olhos brilhando de alegria. Ela sempre soube que seu temperamento não era adequado para o papel de herdeira da família e que o talento de Neji era muito mais apropriado. Ela também carregava uma profunda culpa há anos, por ter sido sequestrada naquela época e pela morte do tio Isashi que se seguiu. Ao ver seu Nejini romper suas correntes e se tornar um Tenin, ela não pôde deixar de se sentir feliz. Que maravilha! Nejini, parabéns! Ela ofereceu a bênção em seu coração, embora não a tenha verbalizado, ainda era tímida demais.
Em pouco tempo, membros tanto da SOC quanto da Bunk lotaram o salão. Yashi pessoalmente conduziu Neji até o assento da frente e o empurrou para que se sentasse. Membros do clã, hoje é o dia do Tenin. A voz de Yashi ecoou. Nosso clã Hyuga é ancestral além da compreensão. Há muito tempo produzimos um Tenin que liderou o Hyuga ao ápice. Mas por centenas milhares de anos depois disso, nenhum outro nasceu, e nosso clã definhou. Agora Neji, brilhante como nenhum outro, evoluiu o Byakugan para o Tenseigan, tornando-se um Tenin. Isso prenuncia nosso retorno ao topo. Agora prestem suas homenagens ao Tenin. Ele próprio foi o primeiro a se curvar até o chão. Querendo ou não, os demais seguiram o exemplo. Prestamos homenagem aos Tenin. Neji observou a cena e respirou fundo. Ele sabia que seu tio estava o criando, e que aquela era sua chance. Ele mudaria a decadência do clã Hyuga, ele acabaria com o sistema Sokibunk e realizaria o desejo de seu pai. Ele falou, por favor, levantem-se. Tenho algo a dizer. Todos, ouçam. Todos ergueram a cabeça e se acomodaram em Seiza, aguardando Neji. Era visível, muitos entre os Sok pareciam desconfortáveis, enquanto os Bunk fervilhavam de fervor. Neji observou isso e então falou com uma autoridade natural. Nos arquivos Senju, li histórias do nosso clã Hyuga sob a perspectiva deles, diferente da nossa. Aprendi muito. Também retornei ao nosso solo ancestral e encontrei a estela de pedra deixada por aquele Tenin antigo. Compreendi tudo, e assim evoluiu o Byakugan para o Tenseigan. Eis o verdadeiro propósito por trás da criação do pássaro enjaulado Juin pelos Tenin. O pássaro enjaulado separou Sok e Bunk com deveres distintos, pela sobrevivência e honra do clã Hyuga. Bunk não temeria o roubo do Byakugan e poderia proteger Sok sem reservas. E os Sok, guardiões da pureza do Byakugan, eram os mais indicados para buscar a evolução. Então era isso? As pupilas do Sok se contraíram. Eles começaram a entender. Eles estavam errados. Neji prosseguiu. Os Bunk cumpriram seu dever de proteger o Sok por muito tempo. No entanto, como os Sok desfrutaram de proteção e recursos superiores por tantos anos, eles se deterioraram. Os jovens Sok deixaram de se esforçar para se tornarem fortes e passaram a exigir a proteção dos Bunk, chegando a tratá-los como servos. As mágoas se intensificaram. O clã se dividiu, as tragédias se multiplicaram. Como poderíamos encarar nossos ancestrais dessa forma? Muitos entre os Sok baixaram a cabeça, tomados pela tristeza. Na verdade, as leis do clã afirmam que os Bunk protegem os Sok, mas em nenhum lugar dizem que os Bunk são servos. Mas os corações das pessoas se corrompem. Quando a vida de uma pessoa está nas mãos de outra, esta última inconscientemente se torna arrogante e poderosa, desfrutando de proteção e servidão. Esse foi o maior defeito do pássaro enjaulado Juin. Tenho um bom amigo que certa vez me apontou o problema do clã Hyuga, disse Neji, a lembrança suavizando seu tom. Ele disse, os Bunk usam a gaiola do pássaro, mas os Sok não usam uma gaiola? Usam sim. Os Sok se trancaram em uma gaiola gigante chamada Konoha. Eles temem ser sequestrados. Sem a proteção dos Bunk, não ousam sair da gaiola. Pior ainda, por serem servidos e protegidos pelos Bunk, eles se tornam arrogantes atrás das grades, sem nunca pensar em voar. Bunk possuía o pássaro enjaulado, e portanto não podia voar. Os Sok haviam se trancado na gaiola de Konoha, e eram ainda menos capazes de voar, pois perderam a vontade de avançar, como tartarugas em seus cascos. Sentindo-se confortáveis por acreditarem que as gaiolas são seguras e o voo desnecessário. Como Hyuga assim poderia desenvolver o Byakugan? Como Hyuga assim poderia ser salvo da decadência? Como ele poderia voar novamente e restaurar a glória ancestral? Responda-me, como? Os Sok abriram a boca, mas nenhum som saiu. A vergonha queimava em seus rostos. Muitos anciãos choraram. Alguns talvez ainda não estivessem convencidos, mas ninguém ousava protestar agora. Neji havia exposto a doença do clã. Se as coisas continuassem como estavam, os Hyuga pereceriam. Objetar agora não era simplesmente se opor a um Tenin, era empurrar o clã Hyuga para o abismo. Yashi curvou-se até o chão. Tenin, torne-se o novo chefe do clã. Lidere o clã Hyuga para fora do abismo e restaure a honra de nossos ancestrais. Os outros seguiram. Tenin, torne-se o novo chefe do clã. Lidere os Hyuga para fora do abismo e restaure a honra de nossos ancestrais. Neji não recusou. Ele elevou a voz. Ótimo. A partir deste momento, eu sou o chefe do clã Hyuga. Meu primeiro ato é abolir o sistema Sokibunk e libertar o pássaro enjaulado Juin do Bunk. A partir de hoje, não existe mais Sok nem Bunk. Os Hyuga são uma só família. As antigas mágoas estão apagadas. Todos devem se amar e se respeitar. Quem concorda? Quem discorda? O chefe do clã é sábio. O chefe do clã é sábio. O chefe do clã é sábio. Vozes trovejantes ecoaram, e testas bateram no chão novamente, a de Bunk principalmente tremendo de emoção. Neji não perdeu tempo. Ele tirou um pergaminho que havia preparado há muito tempo, detalhando o método para levantar o pássaro enjaulado Jun. Agora todos que portarem o pássaro enjaulado, sigam este método para Kai, o selo. Para as crianças que não conseguem ler, os adultos devem ajudá-las. Os Bunk não perderam um segundo. Tremendo, leram o pergaminho e seguiram os passos para desfazer as marcas da maldição. Quando os sigilos desapareceram de suas testas, muitos irromperam em lágrimas, outros gritaram de alegria. Eles haviam renascido finalmente, tinham asas para voar. Só depois que todos ergueram o pássaro enjaulado, Neji falou novamente.
A partir deste momento, todo Hyuga fará da força seu objetivo. Nosso Byakugan atrai olhares gananciosos, mas não nos acorrentaremos nem imploraremos por proteção. Nos tornaremos fortes o suficiente para deter os cobiçosos. Somente com a vontade de avançar, somente com a vontade de crescer, poderemos realmente voar e nosso Byakugan poderá evoluir gradualmente. Capítulo 300. Então, você se tornou o novo líder do clã Hyuga e implementou as reformas? Na casa de Natsuki, ele serviu uma xícara de chá para Neji. Formulou a frase como uma pergunta, mas não pareceu surpreso. Com o Tenseigan, Neji não era apenas poderoso, ele era o futuro do clã Hyuga. A velha guarda da casa principal naturalmente o apoiaria, e a reforma ocorreria sem problemas. Isso mesmo. Neji inclinou a cabeça. E eu preciso te agradecer pelo seu conselho daquela época. Sem ele eu poderia ter continuado o mesmo de antes, sem futuro algum. Tentem saiu sorrindo com alguns petiscos. Então você aboliu o pássaro enjaulado. Não está preocupado que outras pessoas cobissem o Byakugan? A resposta de Neji foi confiante. Um pássaro que se tranca numa gaiola pode estar seguro, mas perde a chance de voar. Se nos tornarmos mais fortes, se voarmos como águias, por que temer a ganância de alguém? Muito bem dito. Natsuki e Tenten o aplaudiram. Neji havia amadurecido completamente, não apenas em força, mas também em temperamento e forma de pensar. Ele seria um excelente chefe do clã Hyuga. A glória do clã se concretizaria em suas mãos. Eu também vim para discutir o Tenseigan com você, acrescentou Neji. Natsuki, você é uma pessoa muito culta. Quanto você sabe sobre isso? Natsuki já havia compartilhado informações sobre os olhos sábios, mas os detalhes eram escassos. Foi por isso que Neji veio perguntar pessoalmente. Natsuki refletiu por um momento. O Tenseigan e o Rinnegan são ambos olhos sábios, então suas artes oculares podem se sobrepor. Você pode estudar o caso de Pen como referência e desenvolver seu Tenseigan mais profundamente. Quanto ao seu nível, você já ultrapassou o nível de um Kage. Busque se tornar um Super Kage. Um dia, você poderá até mesmo alcançar o nível dos 6 caminhos. Nível Kage? Super Kage? 6 caminhos? Neji piscou. Existe um sistema assim? É uma nova estrutura, mas fácil de entender, disse Natsuki pacientemente. O nível Kage é mais ou menos o nível dos 5 Kage, Tsunade-sama, Jiraiya Sensei e outros do mesmo nível. O nível Super Kage está muito além do nível Kage, como o caminho Deva de Pen, ou as lendas Hashirama e Madara. Quanto aos 6 caminhos, esse é o reino do sábio dos 6 caminhos, um poder em outra dimensão. Você terá que alcançá-lo por si mesmo. Para falar a verdade, nem mesmo Natsuki tinha certeza absoluta de onde realmente se encontrava o limite dos 6 caminhos. Ele próprio era um Super Kage. Se abrisse o 7º ou 8º portão, poderia igualar o poder brutal dos 6 caminhos. Mas adentrar esse reino era uma questão completamente diferente. Aquilo era uma dimensão diferente, algo que não se alcançava levianamente. Até mesmo Madara precisou da 10 caudas para se tornar seu Jinchuriki, enquanto Naruto e Sasuke necessitaram da bênção do velho sábio. Para Neji, o desenvolvimento adicional do Tenseigan era fundamental, assim como para Toneri no final daquela história. Um marco concreto seria a formação das orbes da busca da verdade, Gudodama. Mas dizer isso a Neji agora não adiantava. Ele só precisava continuar ficando mais forte. Um dia, ele entraria no domínio dos 6 caminhos, estando entre aqueles que guardam o mundo Shinobi. Neji assentiu pensativamente. Isso era algo que ele teria que explorar sozinho, um nível muito elevado para que até mesmo Natsuki conseguisse mapear. Ah, Neji, tem algo com que você deve ter cuidado, acrescentou Natsuki. Na verdade que publiquei. Escrevi que o irmão mais novo do sábio foi a Lua. Há pessoas na Lua com Byakugan, como os Hyuga. Elas podem descer lá algum dia. Amigas ou inimigas, é difícil dizer. Você deve estar preparado. A expressão de Neji se tornou mais séria, e ele curvou a cabeça. Entendido. Obrigado, permanecerei vigilante. Ele não tinha dúvida sobre o aviso de Natsuki. Se Natsuki era tão cauteloso, os portadores do Byakugan lunar provavelmente representavam uma ameaça. Poucos dias depois, a aldeia voltou à sua normalidade, retomando a paz e a agitação habituais. Tsunade-sama aproveitou o momento para convocar uma reunião, em parte para reconhecer o mérito e conceder recompensas, e em parte para discutir medidas futuras. Ela soube por Jiraiya Sensei que Nagato e Konan pretendiam dar continuidade aos seus planos, então uma resposta clara era necessária. O que ninguém esperava era que o rato da sarjeta também aparecesse. Ao perceber a presença de Danzo, Natsuki parou. Esse cara nunca trazia boas notícias. A mão de Sasuke apertou a espada com mais força. Uma intenção assassina o invadiu antes que ele a empunhasse com força. Agora não era a hora. Ele não ousava olhar para Danzo, com medo de que este desferisse um Amaterasu ali mesmo. Todos chegaram, até mesmo Jiraiya Sensei. Tsunade-sama não perdeu tempo e estava prestes a começar, mas Danzo bateu na mesa, tomando a iniciativa. Tsunade, que tipo de Hokage você é? A vila sofreu um ataque poderoso e perdas tão pesadas, a culpa é sua. As pessoas olhavam fixamente, sem entender que tipo de birra ele estava fazendo. Omura e Koharu pareciam completamente calmas. Já tinham visto isso muitas vezes, geralmente terminava com a típica troca de farpas políticas. Desta vez, porém, eles pareciam prontos para assistir a um programa. O sorriso de Tsunade-sama tornou-se frio. Ela vinha se perguntando como lidar com aquela velha víbora, e agora ele havia se revelado por conta própria. Excelente!
Já que o rato de esgoto tinha rastejado para a luz, ela o esmagaria ali mesmo. Danzo, o que você quer dizer com isso? Tsunade-sama estreitou os olhos e encarou-o. Nesta incursão da Akatsuki, lutamos como um só e repelimos o inimigo protegendo a vila. As baixas foram mínimas, o principal problema são os danos materiais. Você chama isso de grandes perdas. Danzo bateu na mesa novamente. Por que não é enorme? A propriedade dos aldeões é a riqueza mais preciosa da vila. Você falhou em proteger essa riqueza, prova de que não está à altura do cargo. Já que você não tem capacidade, deixe-me ajudá-lo, como fiz com o terceiro. Faça de mim seu assistente Hokage. Eu levarei a vila à glória. Ah, aí estava, seu verdadeiro objetivo. Assistente do Hokage? Por que não diz logo que quer o chapéu? Agora, o Jonin estava tomado de desprezo. Sinobis dos clãs que Danzo havia ferido o encaravam com raiva declarada. Tsunade-sama sorriu e fez um gesto para Shizune se aproximar. Shizune, compreendendo, pegou uma pasta e a entregou a Shikamaru, o assessor do conselho, indicando-lhe que a lesse em voz alta. Shikamaru não ficou surpreso. Danzo já havia sido audacioso o suficiente para sugerir a execução de traidores, não muito tempo atrás. Agora que ele havia se adiantado e tentado atacar primeiro, Tsunade-sama não ia ficar parada e aceitar isso. Ela o esmagaria no chão. Mas quando os olhos de Shikamaru percorreram o conteúdo, até ele piscou. Não foi só o Danzo. Omura e Koharu também estavam na lista de eliminados. Num instante Shikamaru entendeu. Tsunade-sama pretendia usar aquele momento para arrancar as ervas daninhas mais feias de Konoha, para que não pudessem mais envenenar a vila. Capítulo 301. De acordo com a investigação, o ancião Danzo reuniu seus antigos membros da raiz durante a invasão de Pen, proibindo-os de enfrentar o inimigo. Ele deliberadamente conteve o poder de combate, nunca apareceu até o fim da batalha e até se recusou a participar do socorro pós-batalha. Ele é suspeito de tentar tomar o poder em meio à crise. Enquanto Shikamaru lia isso em voz alta, todos encaravam Danzo com olhares de dúvida e condenação. Omura e Koharu se enrijeceram, sentindo um arrepio de pavor percorrer seus corações. Danzo se levantou furioso. Calúnia. Reuni meus homens para combater inimigos ocultos. Fiz isso pela aldeia. Um coro de resmungos frios. Uma mentira dessas não enganaria nenhuma criança. A Akatsuki invadiu a vila de frente e quase dizimou Konoha. Que inimigos ocultos ainda estariam à espreita? E se houvesse nomeios? Quantos você subjugou? Você não moveu um dedo e pior, conteve suas forças, deixando a vila sem poder de combate. Agora você é o primeiro a culpar Tsunade por ter lidado mal com a situação? Que cara de pau. Tsunade soltou uma risada seca e fez um gesto para que Shikamaru continuasse. O tom de Shikamaru tornou-se seco. Nossa investigação confirma que o ancião Danzo conspirou com Orochimaru, sequestrando civis e shinobi para experimentos humanos. Ele pesquisou secretamente as células de Hashirama e os Kekkei dos principais clãs, algo extremamente hediondo. Ao construir a raiz, ele coagiu cada clã a entregar seus prodígios, submeteu-os a treinamento desumano e até mesmo os marcou com um selo da maldição da língua para controlá-los, criando-os como assassinos. Os crimes são incontáveis. A essa altura, até mesmo a voz de Shikamaru havia se tornado fria. Os chefes dos clãs encaravam Danzo com intenções assassinas, ansiosos para despedaçá-lo. Na época em que o terceiro Hokage estava no poder, ele protegeu e tolerou as más ações de Danzo. Os clãs só podiam engolir sua raiva. Inúmeros jovens talentos foram arruinados, prejudicando o crescimento dos clãs por anos. Agora o terceiro havia partido. Sem mais guarda-chuva. Tsunade-sama estava acertando as contas. Hoje você morre, aconteça o que acontecer. Danzo rugiu, tremendo de raiva. Calúnia, nada além de calúnia. Eu não fiz nada de errado. Tudo foi pela vila. Eu sou a raiz de Konoha, a escuridão de Konoha. Sem raízes, uma árvore não pode prosperar. Hiruzen entendeu isso. Por que você não entende? Eu sangrei pela vila e prestei um grande serviço, e agora você me coloca em julgamento. Eu me recuso. Ninguém neste mundo pode me julgar. Ninguém. Ele delirava como um louco. Todos observavam com olhares gélidos. Até mesmo Mura e Koharu se mantiveram em silêncio. A lista de crimes que Tsunade-sama anunciou seria suficiente para executá-lo várias vezes. Qualquer um que se manifestasse agora seria considerado cúmplice e eliminado junto com ele. E quem defenderia um homem como esse? Ele havia prejudicado muita gente. Era a hora de ele ir para o inferno. Hoje era o dia perfeito para eliminar Danzo. Sasuke se levantou sem esperar mais um instante. Danzo, seus pecados são incontáveis. Hoje você morrerá. Miserável pirralho Uchiha. Você ousa apontar o dedo para mim? Danzo arrancou a bandagem do olho direito, revelando o Mangekyou Sharingan. Ele inclinou o olhar como se fosse desferir uma técnica, mas o tremor de seu chakra flutuou em direção ao lado de Natsuki. Afinal, Natsuki era o mais forte entre os presentes. Se sua vontade pudesse ser manipulada, ele se tornaria a arma mais poderosa. Matar uma galinha para assustar os macacos. Uma vez que Natsuki se submetesse, quem ainda ousaria resistir a Danzo? O que Danzo não sabia, esqueçam os Kotoamatsukami, nem mesmo o Genjutsu do sábio dos 6 caminhos funcionaria em Natsuki. Naquele instante, Sasuke abriu a boca repentinamente, uma erupção de penas negras. Um corvo voou para fora com o Mangekyou Sharingan brilhando em seus olhos. O Kotoamatsukami disparou, anulando o Kotoamatsukami de Danzo. O rosto de Danzo empalideceu. Como o outro olho de Shizui foi parar com você?
Sasuke lembrou-se do corvo, desembainhou a Kusanagi e falou com uma voz carregada de gelo mortal. Danzo, eu disse, você morre hoje. Prepare-se. Danzo girou, atravessou a janela da sala do conselho e fugiu. Duas figuras surgiram das sombras para cobrir sua retirada. Yamanaka Inoishi e Shino as reconheceram à primeira vista. Fu, dos Yamanaka, e Torune, dos Aburame, ambos recrutados para a raiz. Sasuke partiu em perseguição imediatamente. Natsuki o seguiu de perto. Shino e Inoishi não hesitaram, correram atrás deles também. Tsunade-sama deu uma ordem ríspida. Yamato, mova-se agora. Prenda todos os ex-agentes da raiz, sem ações, sem exceções. Anuncie Danzo como um fora da lei da vila e inicie a caçada. Entendido. Yamato aceitou a ordem e partiu sem hesitar. Uma estranha tensão pairava na sala. Muitos dos representantes do clã pareciam visivelmente aliviados. Apenas 2 anciãos mantinham semblantes sérios. Omura não conseguiu se conter. Tsunade, isso não é excessivo? Koharu acrescentou, a maneiras mais gentis. Danzo prestou serviços à aldeia. Não se pode tratar um homem tão meritório dessa forma. Então, ser um homem meritório lhe dá licença para fazer qualquer coisa. O sorriso de Tsunade-sama se tornou extremamente fino. Shikamaru, continue lendo. Ainda não terminamos. O coração dos 2 anciãos deu um salto. Ruim, muito ruim. Shikamaru inclinou a cabeça e continuou. Confirmado. Omura e Koharu, como anciãs conselheiras, conspiraram com Danzo, ocultaram seus crimes conscientemente e o protegeram repetidamente, um abuso flagrante. Por ordem da quinta Hokage, Tsunade, Omura e Koharu são consideradas culpadas de abuso de autoridade e cumplicidade com as ações ilícitas de Danzo. Com efeito imediato, todos os seus cargos e poderes estão revogados, considerando suas contribuições passadas e seu papel como cúmplices, e não como principais responsáveis, elas não serão presas. Estão autorizadas a se retirarem tranquilamente para suas casas. Você, Tsunade, você se atreve. Os anciãos explodiram de raiva. Jamais imaginaram que Tsunade-sama os expulsaria junto com Danzo. Eles se agarraram a altos cargos por um único motivo, poder. Destituí-los do poder foi o mesmo que tirar-lhes a vida. A voz de Tsunade-sama tornou-se glacial. Sugiro que se sentem e se comportem. Durante o seu mandato, vocês se fartaram de privilégios e lucros. Já estou fazendo aquele velho Hiruzen parecer um idiota por não investigar mais a fundo. Não me obriguem a exterminar seus clãs. Omura e Koharu abriram a boca, nenhum som saiu. Por fim, desabaram de volta em seus assentos, derrotadas. Capítulo 302. Os 2 anciãos detinham poder real e suas raízes eram profundas na aldeia. No passado, Tsunade, atenta ao delicado equilíbrio, permitia ser controlada por eles. Mas a situação era diferente agora. Após a invasão da Akatsuki, o prestígio de Tsunade na vila nunca esteve tão alto. Sob seu comando, uma constelação crescente de talentos poderosos, Natsuki, Tenten, Sasuke, Neji, Shino, e vários Jinchuriki juraram lealdade a ela. Antes de atingir a força absoluta, até mesmo as raízes mais profundas podem ser arrancadas. Tsunade não os eliminou completamente, retirar-lhes a autoridade já lhes conferia enorme prestígio. Se ainda assim resistissem, arriscariam a aniquilação de seus clãs. Mesmo assim, eles já conseguiam imaginar os dias maravilhosos que viriam. Cada clã que Hiruzen havia ofendido, cada clã que Danzo havia prejudicado, cada clã que eles próprios haviam provocado, agora lhes retribuiriam com juros. Os lucros que haviam desviado por anos seriam recuperados por inúmeros canais, um efeito bumerangue que recairia sobre a própria Konoha. A era daqueles anciãos decrépitos havia chegado ao fim. O conselho suspendeu a sessão por enquanto. Eles haviam planejado distribuir recompensas por mérito, mas isso teria que esperar até que Danzo fosse capturado, muito provavelmente trazido de volta como uma cabeça em um saco por Sasuke, dado seu temperamento. Danzo estava condenado. Jiraiya franziu a testa. Tsunade, você tem certeza disso? Tsunade assentiu firmemente. Se Konoha é uma grande árvore, então as pragas devem ser eliminadas, ou a árvore nunca crescerá forte. Em outro lugar, Danzo fugiu da aldeia a toda velocidade, com o rosto contorcido de dor e raiva. Ele agora era um traidor da aldeia. Como ele ainda poderia se tornar Hokage? Seu sonho, sua ambição, tudo arruinado. Pior ainda, ele jamais imaginara que o outro olho de Shizue estaria com aquele pirralho Uchiha malvado, tornando seu Kotoamatsukami inerte. Levaria muito tempo para reativar a técnica. Ele podia esquecer de contar com ela por enquanto. F e Torune os alcançaram por trás. Danzo-sama, estamos cercados. Danzo parou bruscamente. O quê? Cercado significa cercado. Que parte você não está entendendo? A voz de Natsuki ecoou à sua frente quando ele surgiu no campo de visão. Você achou que só a velocidade lhe permitiria sair da vila? Nós simplesmente não queríamos destruir os jardins de Konoha impedindo você de entrar nos muros. Então deixamos você correr. Sasuke também chegou, com os olhos fascando de desejo. Danzo, você não vai escapar. Hoje você morre. Inoishi e Shino aterrissaram em conjunto. F, volte, gritou Inoishi. Danzo está acabado. Vocês não precisam jogar suas vidas fora por ele. Torune, ainda somos amigos, não é?
Volte, insistiu Shino, com sinceridade e firmeza. Mas os dois apenas balançaram a cabeça negativamente e se posicionaram diante de Danzo. Antes que Danzo pudesse saborear a lealdade deles, o Mokuton, liberação de madeira de Natsuki, se manifestou, prendendo F e Torune em uma gaiola viva de madeira. Suas línguas carregam uma maldição de controle. Eles não têm escolha a não ser obedecer a Danzo. Eles foram manipulados mentalmente por anos. Apelos não funcionarão. Assim que Sasuke matar Danzo, o controle será quebrado. Por enquanto, ajude a contê-los. Inoishi e Shino entenderam imediatamente e entraram. Inoishi lançou sua arte secreta de clã, levando a consciência de F a um estado de transe. Shino liberou besouros imunes a toxinas que atacaram Torune, neutralizando os insetos com nanoveneno que ele pretendia liberar. Danzo não tinha mais escudos. Ele não esperava que o maior trunfo de Torune fosse tão facilmente neutralizado. O pânico dominou. Ele começou a formar sinais para Izanagi. Mas Sasuke já estava cara a cara com ele. Um lampejo de aço e o braço direito de Danzo girou no ar. Ai, meu braço, aquele seu poder real. Acabou, disparou Sasuke. Ele se abaixou, arrancou as bandagens e expôs o membro pálido repleto de Sharingan pulsante, globos oculares que pareciam vivos, abrindo e fechando e se contraindo. A visão era nauseante. A fúria trovejou em Sasuke. Velho ladrão Danzo, você merece morrer. Você é o maior mal da vila. Hoje eu te apago. A dor que Itachi suportou, a dor que Shizue suportou, a dor de cada Uchiha. Hoje você paga por tudo isso. Danzo agarrou o toco do braço e riu entre dentes cerrados. Ha. Pirralho Uchiha do mal, grite o quanto quiser. Seu clã Uchiha acabou, só sobrou você. Ele começou a ativar o Shifin, selo dos 4 símbolos, com a intenção de arrastar Sasuke para a morte junto com ele. Você nunca será Hokage. Nunca, disse Sasuke friamente. As mãos de Danzo vacilaram. A agonia distorceu seu rosto. Seu sonho e ambição. Nenhum progresso até o fim. Uma morte patética o aguardava. Ele não podia aceitar isso. Schlick. Um único golpe certeiro lhe derrubou a cabeça. Danzo nem sequer conseguiu ativar a técnica de selamento. Ele morreu, inútil e insignificante. Com a morte de Danzo, a clareza de F e Torune diminuiu. A compulsão se dissipou imediatamente. Com orientação paciente, eles ainda poderiam escapar da lavagem cerebral que os aprisionara por tanto tempo. Mesmo sob lavagem cerebral, eles ainda demonstravam afeto por seus clãs e amigos. Isso, pelo menos, era um bom sinal. Ao lado, Natsuki já havia triturado sementes de girassol há muito tempo, observando silenciosamente o desfecho. A vingança de Sasuke finalmente se completou, e o fogo em seu peito se extinguiu. Ele caminhou até Natsuki. Natsuki, obrigado. Seu plano o fez morrer em tormento. Natsuki deu um leve sorriso. Vilões devem morrer em sofrimento. Essa é a melhor retribuição que podemos dar ao mundo. Sasuke assentiu com a cabeça, depois baixou a voz. Pretendo transplantar os olhos do meu irmão. Você realizará a cirurgia para mim? Natsuki não recusou. Eles combinaram um horário e deixaram o assunto para lá. Esta era a melhor oportunidade para alcançar o Mangekyou Sharingan eterno. A integração completa leva tempo, mas como não havia guerras iminentes, o risco era mínimo. Em seguida, entregaram o corpo de Danzo para concluir a missão. O braço grotesco foi para Tsunade, devido às células de Hashirama nele presentes. Já o Sharingan naturalmente foi para Sasuke. Sasuke então ofereceu orações diante das placas memoriais da família. Entre elas estava o nome de Itachi, um lugar que Sasuke implorara ao memorial do clã para conceder. Não podia redimir o passado, mas era o que ele podia fazer. Além disso, o corpo de Itachi não havia sido enterrado. Sasuke temia que Kabuto exumasse seu irmão e usasse o Edo Tensei. Isso seria uma profanação, algo que Sasuke jamais permitiria. Somente depois que Kabuto fosse derrotado, Itachi receberia seu último descanso eterno. No dia seguinte, o conselho se reuniu novamente. Tsunade anunciou as medidas contra Danzo, Koharu e Omura, e em seguida passou a tratar das recompensas. Mérito significava missões contabilizadas e pagamentos correspondentes às contribuições. Kakashi, Sasuke, Neji e Shino Tenten cada um contribuiu enormemente. Equivalente a pelo menos 3 missões de nível S. As contribuições de Natsuki superaram as de todos. 5 missões de nível S foram registradas em seu nome. Capítulo 303. Também houve novas nomeações de pessoal. Jiraiya, Kakashi e Natsuki foram nomeados os novos conselheiros Hokage. Shikaku, Inoishi, Shoza e Shibi foram nomeados anciãos honorários. Neji e Sasuke se tornaram os 2 capitães da Força de Segurança. Sumi, Gai e Tenten assumiram a chefia da logística e da proteção. Essa medida visava unir os corações e consolidar quase todo o poder sob a bandeira do Hokage. Shizune tornou-se chefe da divisão médica e diretora do Hospital Konoha. Megumi e Sakura atuavam como chefes médicas, todas pessoas de confiança. Ao mesmo tempo, iniciou-se uma série de reformas institucionais, eliminando regras irracionais e adicionando políticas benéficas ao crescimento da vila. Em resumo, Konoha estava preparada para um futuro próspero. Natsuki, ao ouvir que ele seria um conselheiro Hokage, ficou sem reação. Espere, Tsunade dono, eu não posso ser consultor. Na verdade, ele não queria um assento no conselho. Ele só queria ser um jonin tranquilo, aceitar missões quando elas surgissem e quando não surgissem, ficar em casa com a esposa. Essa sim era a boa vida. Tornar-se um suposto consultor? O trabalho nunca terminaria.
Natsuki, todo mundo tem uma primeira vez, disse Tsunade, tentando acalmá-lo. Um conselheiro só me ajuda e oferece sugestões de vez em quando. Sou muito jovem e não tenho a experiência dos veteranos. Sou apenas um pouco melhor em combate. Então, talvez não me nomeiem conselheiro? Ei, como se eu não te conhecesse. Tsunade estreitou os olhos. Se você não aceitar ser conselheira, terei que sobrecarregar Tenten com uma montanha de tarefas. Ela ficará tão ocupada que não conseguirá voltar para casa. Natsuki parecia ter perdido toda a cor da vida. Tá bom, eu faço. Não imaginava que tínhamos um Hokage que ameaçaria um homem com a própria esposa para obrigá-lo a trabalhar. Sorrisos se espalharam pela sala. Todos sabiam que Natsuki adorava relaxar e Tsunade acabará de tocar em seu ponto fraco. Ninguém se opôs a que Natsuki se tornar conselheiro. Ele podia ser jovem, mas sua força era maior em Konoha. Seu caráter era sólido, seu relacionamento entre os Jonin era excelente e sua reputação dentro e fora da vila era brilhante. Principalmente desta vez, ele era o principal salvador de Konoha. Se alguém deveria ser conselheiro, era ele. Alguns até se perguntavam se Tsunade estava preparando Natsuki para ser seu sucessor. Afinal, ele era realmente excepcional. Tsunade falou novamente. Em seguida, discutiremos nossa estratégia daqui para frente. O líder da Akatsuki ainda está vivo e não desistirá de caçar as bestas com cauda. Como devemos proceder? Vamos elaborar um plano juntos. Seus olhos se voltaram e, em seguida, naturalmente se dirigiram para os 3 novos conselheiros. Uma oportunidade perfeita para os novos conselheiros assumirem a liderança. Natsuki suspirou. Já que aceitar o cargo, trabalharia com afinco, e com uma posição mais elevada, poderia influenciar assuntos importantes à vontade. Ele levantou a mão. Minha sugestão, Jiraiya-sama deveria levar os 3 Jinchuriki para treinar no Monte Myoboku por um tempo. Esconder os Jinchuriki no Monte Myoboku? Isso, na verdade, fazia sentido. Kakashi assentiu imediatamente. Concordo. As 3 grandes terras sábias são notoriamente escondidas e difíceis de encontrar. Se os Jinchuriki forem para Monte Myoboku, sua segurança não será uma preocupação, e poderemos partir para o ataque. Shikaku fez um sinal de positivo com o polegar. Bom plano. Derrotaremos Pain desta vez e provavelmente na próxima também, mas se todas as batalhas acontecerem dentro da vila, Konoha não resistirá. Se os Jinchuriki não estiverem aqui, a Akatsuki não agirá precipitadamente. Isso nos dá tempo para realizar as operações. Após alguma ponderação, os outros também concordaram com a cabeça. O alvo da Akatsuki eram os Jinchuriki. Então, escondam-nos. Se o inimigo não soubesse onde os Jinchuriki estavam, agiria com mais cautela. A vila ficaria mais segura e Konoha poderia expandir seus horizontes para além dela. Quanto a Sasuke, ele não precisaria se esconder. Com sua força, seria a ponta de lança em operações externas. Tsunade se virou para Jiraiya. O que você acha? Jiraiya ponderou e assentiu. Deve funcionar, mas preciso pedir permissão ao grande sábio sapo. Faz todo sentido. O Monte Myoboku era o domínio deles. Jiraiya podia ir, mas isso não significava que qualquer um pudesse, então era necessária a permissão dos anfitriões. Tsunade inclinou a cabeça. Mais alguma coisa? Natsuki abriu os braços. Já disse o que tinha para dizer. Agora é a vez de vocês. Esse cara faz metade do trabalho e vai embora. Como conselheiro, ele apresentou um excelente plano, mas logo em seguida recuou. Não se podia culpá-lo. Foi uma discussão coletiva, e outros também precisavam dar sua opinião. Kakashi então apresentou sua própria proposta. Sugiro convocar uma reunião dos 5 Kages, para discutirmos isso juntos. Todos se endireitaram na cadeira. Afinal, era uma reunião dos 5 Kages. A última vez que uma cúpula dos 5 Kages aconteceu foi nos primórdios, quando as 5 grandes vilas foram fundadas por Hashirama, para discutir a distribuição das bestas com cauda e forjar uma aliança. Desde então, nenhuma reunião foi convocada. As guerras mundiais ninja e as relações tensas tornaram esses encontros impossíveis. Na melhor das hipóteses, algumas aldeias assinaram cessar-fogos temporários. Desta vez, o objetivo seria simples: discutir em conjunto como combater a Akatsuki. O plano da Akatsuki de reunir todas as bestas com cauda ameaçava todo mundo shinobi, e seu líder empunhava o Rinnegan. Nem todos eram como Natsuki, poucos conseguiam lutar contra aquele olho. Se a Akatsuki realmente reunisse todas as bestas com cauda, o mundo não conheceria a paz. Claro, essa era a imagem pública. Aqueles que conheciam a verdade entenderam que isso prenunciava um cataclismo iminente. Embora a Akatsuki parecesse ter poucos membros, havia também o Gedo-Mazo estátua demoníaca, 100.000 Zetsu branco, e possivelmente o retorno de Madara. Sem a força unida do mundo inteiro, nada o impediria. O objetivo de Kakashi ao propor a reunião dos 5 Kages era claro: revelar a verdade aos 5 Kages, unir a todos e sabotar conjuntamente o plano do Olho da Lua, para deter Obito e Madara e o suposto progenitor branco por trás deles. Essa era a verdadeira missão ao mundo. Tsunade e Jiraiya trocaram um olhar e assentiram em uníssono. Muito bem. Entrarei em contato com os outros 4 Kage e convocarei a cúpula dos 5 Kage em uma nação neutra. Um pouco antes, após se transformar em uma serpente gigante e levar Tendupen consigo, Kabuto voou para o norte e pousou em um local escondido. Ele libertou Tendupen, voltou à forma humana e com as mãos trêmulas, abriu as pálpebras do cadáver. O que é isso? Onde diabos está meu Rinnegan? Esperei pacientemente por isso, e é isso que eu ganho?
A compostura de Kabuto se quebrou. Ele não conseguia entender, mas se obrigou a examinar o corpo cuidadosamente. Assim que removeu os receptores pretos, ele compreendeu. Então era um corpo de fantoche, o que significa que o verdadeiro líder está puxando os cordões das sombras. Capítulo 304. Kabuto respirou fundo, reprimiu a vontade de praguejar e, em silêncio, retirou todos os receptores negros. Guardou-os e também não se desfez do corpo de Yaiko. Planejava tentar o Edo Tensei com ele mais tarde. Assim que terminou, ele enviou um sinal. Em pouco tempo, seus parceiros se reuniram. Suigetsu, Karin, Jugo e Guren, usuários de um Kekkei Genkai de liberação de cristal. Os melhores talentos que Kabuto havia descoberto em diversas bases, de forma alguma inferiores ao antigo quinteto de Kimimaro. Uma equipe sólida. Guren franziu a testa primeiro. Ei, Kabuto, você fugiu para destruir Konoha e nem nos trouxe, e ainda nos fez esperar uma eternidade. Tem uma boa explicação? Cuidado ou eu te transformo em cristal. Karin interveio. Guren tem razão. Não é isso que um líder de verdade faz. Ei, de qualquer forma, nunca achei que ele fosse qualificado para liderar, disse Suigetsu, apertando ainda mais a lâmina decapitadora. Ele só herdou as sobras de Orochimaru. Ele não é o próprio Orochimaru. Não precisamos ouvi-lo, precisamos? Jugo permaneceu em silêncio. Conversar não era o seu forte. Guren e Karin, no entanto, estavam loucos para dar uma surra em Kabuto. Kabuto ajeitou os óculos, um sorriso fino e inquietante nos lábios. Ora, não precisa ter tanta pressa. Posso te contar o que aconteceu em Konoha. Você vai adorar, e verá que eu só queria o seu bem. Konoha não é um lugar onde qualquer um pode entrar sem pensar. Se entrar sem cuidado, você morre. Suas expressões faciais demonstravam que não haviam acreditado. Se é tão perigoso assim, como você conseguiu voltar vivo? Está dizendo que somos piores que vocês? Este não é o lugar para conversar. Vamos nos mexer primeiro. Eu te conto tudo no caminho. Kabuto partiu. Na verdade, os outros não tinham um destino definido mesmo, e a curiosidade sobre Konoha os impeliu, então eles o seguiram. Um dia depois, eles cruzaram para a terra dos campos de arroz. Na estrada, Kabuto esboçou a batalha do ataque de Penha Konoha, as ferramentas dos 6 caminhos, o Tenseigan, o Mangekyou Sharingan e aquele fluxo de chakra aterrorizante, enfim. Konoha era assustadora, e até mesmo o Rinnegan havia perdido lá. Então foi bom que eles não tivessem ido, talvez não tivessem voltado. Quanto a como Kabuto voltou, bem, ele se escondeu muito bem. Foi só isso. Guren, Karin e Suigetsu acreditaram nele na maior parte dos casos e secretamente, cada um soltou um suspiro de alívio. Karin mudou de assunto abruptamente. Para que vamos voltar aos campos de arroz? Continuar fazendo coisas no estilo Orochimaru? Não, obrigada. Cadáveres e cobras são nojentos. Por que não podemos nos afastar de tudo isso? Kabuto balançou a cabeça, os óculos brilhando. Não vamos ficar na terra dos campos de arroz. Vamos para Komogakuri. Komogakuri? Para quê? Um mau pressentimento surgiu neles. A loucura de Kabuto não era menor que a de Orochimaru. Ei, não podemos nos dar ao luxo de provocar Konoha, mas como não me assusta. O Jinchuriki do Ashibi é nosso para capturar. Então, o usarei como moeda de troca, para sentar e conversar com o filho de certo figurão da Akatsuki. A luz refletiu nas lentes de Kabuto. Ele não herdara apenas a propriedade de Orochimaru, ele herdara sua busca. Ele perseguiria o poder supremo. Ele pensara que o Senjutsu da caverna Ryushido seria suficiente. Então descobriu quantos monstros vagavam pelo mundo Shinobi. Estava longe de ser o bastante. Ele precisava continuar explorando. E como Rinnegan era o olho de um sábio, naturalmente se tornou um de seus alvos. Em outro lugar, Obito levou Nagato e Konan de volta para a fortaleza da Akatsuki no País da Chuva. Konan fazia guarda em frente a Nagato, praticamente ameaçando Obito. O homem havia se passado por Madara para manipulá-los. Agora que a máscara havia caído, quem sabia o que ele poderia tentar? Ele poderia até tentar tomar o Rinnegan. O Rinnegan era essencial para o líder da Akatsuki e a peça-chave do plano da arma da besta com cauda. Portanto, a cautela era apenas prudente. Obito havia parado de usar sua máscara. Ele sorriu. Não precisa ficar tão tenso. Nossos motivos são diferentes, claro, mas todos estamos coletando bestas com cauda. Nossos objetivos são os mesmos. Não há conflito. Eu não vou pegar o Rinnegan, relaxe. Nagato disse. Obito, você nos enganou se passando por Madara, então não há confiança mútua. O distanciamento é melhor por enquanto. Mas você tem razão, nossos caminhos estão alinhados. Então, por favor, vá recrutar mais pessoas capazes para integrarmos a nossa equipe. Obito assentiu com a cabeça. Muito bem, vou ver quem consigo encontrar. Ele desapareceu de vista. Nagato e Konan suspiraram aliviadas. Contra um Obito que podia desviar de ataques, até mesmo Rinnegan parecia incerto. Será que o Shinra Tensei conseguiria repelir alguém intangível? É melhor ficar atento. Nagato se virou para Konan. Konan, preciso que você encontre cadáveres fortes novamente. Vou recriar os 6 caminhos da dor. Quanto ao corpo de Yaiko, nós o recuperaremos mais tarde. Ele poderia criar um novo caminho animal e tentar invocar Yaiko de volta, mas os receptores provavelmente já teriam sido removidos. A invocação não responderia. Konan assentiu. Deixe comigo. Também vou escolher Shinobi de Elite de Amegakuri para nos reforçar. No momento estamos quase sem membros, e algumas tarefas não podem ser realizadas. Não se pode confiar em Obito. Os recrutas que ele apresentar também não serão.
Era preciso dizer, a Akatsuki havia sofrido uma grande derrota naquela incursão. Os 6 caminhos foram destruídos, Kizami nunca retornou, Kabuto desapareceu e as forças do Edo Tensei também sumiram. Agora, eles só tinham seu líder, seu braço direito e uma sombra traiçoeira. Quem imaginaria que um grupo tão fragilizado ainda pudesse ameaçar o mundo? Do lado de fora da base, Obito reapareceu. Ele olhou para trás. Momentos antes, ele realmente havia considerado arrancar o Rinnegan, mas com Nagato e Konan em guarda, o sucesso não era garantido, então ele deixou para lá. Seus pensamentos vagaram para aquele confronto com Kakashi no espaço Kamui, e seu coração se agitou desconfortavelmente. Kakashi havia dito que a morte de Rin foi arquitetada por Madara, planejada para ser vista por um tolo impulsivo como Obito, para que ele cedesse e se tornasse um peão. Kakashi havia dito que o Tsukuyomi infinito poderia de fato cobrir o mundo com Genjutsu, mas o custo seria transformar todos em Zetsu branco, e o mundo Shinobi seria destruído. Kakashi prosseguiu, Zetsu negro era o verdadeiro mentor, ele havia enganado Madara, e o propósito do Tsukuyomi infinito era libertar sua mãe Kaguya. Cada palavra, ultrajante. Obito não sabia como Kakashi tinha descoberto tudo aquilo, mas se recusava a acreditar. Se fosse verdade, então ele teria trabalhado para a mesma pessoa que matou Rin. Tudo que ele fez seria em vão. Ele se recusou a acreditar. Ele não quis acreditar. Era como aquelas garotas que engoliam shakes dietéticos horríveis por meses. Se alguém de repente lhes dissesse que os shakes não ajudavam na perda de peso, elas aceitariam? E se aceitassem, todo aquele sofrimento não se transformaria em piada. Ah, os humanos criaturas tão complexas. Capítulo 305. Konoha havia voltado a ser vibrante e organizada também. Na casa de Natsuki, havia uma cadeira de balanço no quintal. Natsuki estava deitado ali balançando preguiçosamente, quebrando sementes de girassol e parecendo a própria personificação do lazer. No jardim, as verduras estavam no seu auge de tenrura, e as prateleiras de carnes curadas e linguiças suavam sob o sol. Na moldura da janela, ainda mais cascas de laranja pendiam para secar. Tudo parecia igual a antes, mas o humor de Natsuki era tudo menos isso. Ele quase sentiu vontade de chorar. Quando Tenten voltou, ficou olhando fixamente para o céu azul através da janela. E aí? Tenten perguntou com preocupação e naturalmente deslizou para os braços dele. Os dois balançavam juntos, surpreendentemente confortável na verdade. Natsuki suspirou profundamente. Meus dias de tranquilidade acabaram. De agora em diante, ficarei preso em um escritório todos os dias, talvez até virando noites. Talvez eu nem tenha noites livres para mimar minha esposa. Tenten deu uma risadinha. Você realmente odeia tanto assim ser conselheiro do Hokage? Natsuki assentiu sem hesitar. Claro, não há nada de extraordinário em ser conselheiro. Não almejamos poder e não nos falta dinheiro, com o apoio da minha linda Onei-sama. Se eu pudesse ser apenas um jonin comum aceitar missões de vez em quando e passar o resto do tempo relaxando com você, seria perfeito. Aian, quando foi que meu marido ficou tão preguiçoso? Tenten cutucou a bochecha dele, sorrindo. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Todos confiam em você, então faça o trabalho de conselheiro direito, ok? Você nem imagina, papai está se gabando para todo mundo desde que soube que você se tornou conselheiro do Hokage. E eu acho você o máximo quando está sério e responsável. Natsuki se rendeu. Está bem, está bem. Já que minha esposa mais amada falou, farei bem feito. Mas, eu quero uma recompensa. Sentindo a mão dele ficar travessa, Tenten girou a cintura. Que tipo de recompensa? Que trajes de país você preparou desta vez? Natsuki sorriu radiante. Eu desenhei alguns uniformes de marinheiro. Esta noite você vai experimentar todos eles. E também, meias pretas e meias brancas. Você e seus gostos continuam se multiplicando. Tenten só podia ceder aos seus caprichos. Seu homem era dela para mimar. Qualquer que fosse a brincadeira dele, ela faria. No dia seguinte, Natsuki chegou ao escritório do Hokage sentindo-se revigorado. Tsunade havia instalado 3 mesas de consultores bem no escritório, exigindo que os consultores trabalhassem no local para facilitar as discussões e para substituí-la quando o Hokage estivesse ausente. Quando Natsuki entrou, ficou surpreso ao ver Kakashi já sentado em seu lugar. Inacreditável. Bom dia, Natsuki. Kakashi o cumprimentou e em seguida, acrescentou uma explicação tímida. Eu costumava me atrasar porque era meio sem rumo, e bem meio que copiava o Obito. Mas o Obito não está morto, e eu preciso colocá-lo na linha. Então preciso me esforçar agora. Natsuki fez um grande sinal de positivo com o polegar. Muito bem dito. Nesse caso, Kakashi-senpai, vamos nos esforçar na minha parte também. Kakashi revirou os olhos. Nem em seus sonhos. Sente-se. Tsunade dono já carimbou esses arquivos para nós. Natsuki deu de ombros, sentou-se e folheou os documentos. Nada muito complicado. Por exemplo, as listas de Sasuke e Neji para força de segurança, escanear os nomes, se nada parecer estranho, carimbar o círculo. Ei, esses dois estão motivados. Ele leu a lista. Time 1, Shino, Hinata, Kiba. Time 2, Yakumo, Rinya, Lee. Time 3. Naturalmente, eles dariam prioridade a rostos familiares. Você conhecia a força deles e podia confiar neles. Além disso, Shino e Yakumo eram Jonin, os demais eram Chunin. Manter a segurança da vila não deveria ser um problema. E para alguém como Lee, que acabou sozinho porque seus companheiros de equipe tinham outros planos, colocá-lo na força de segurança, especialmente sob o comando de Neji,
Foi uma ótima escolha. Kakashi comentou. Além de Neji, Sasuke está especialmente motivado. Natsuki inclinou a cabeça. Por quê? Ele geralmente detesta esse tipo de problema. É um incômodo, disse Kakashi, mas ele é um Uchiha. A força de segurança costumava ser responsabilidade dos Uchiha. Agora ele é o único que sobrou. Ele provavelmente quer administrar bem a força de segurança, para que as pessoas não se esqueçam do nome Uchiha. Natsuki assentiu. Então é isso. Ele se vingou e agora está trabalhando para reviver o clã Uchiha. Exatamente, concordou Kakashi. Ele agora se sustenta sozinho, em força e em tudo mais. Um líder digno do clã Uchiha. Se seus pais e seu irmão pudessem vê-lo, estariam orgulhosos. Um chefe digno do clã Uchiha, hein? De braços cruzados, Natsuki não chegou a concordar com a cabeça. Kakashi ficou curioso. Você o conhece bem. Discorda? Natsuki hesitou, mas não escondeu. Sasuke é excepcional, sem dúvida. Mas como chefe de clã, ele tem outra missão crucial a cumprir. Uma missão crucial? Qual é ela? Você não consegue pensar nisso, senpai? Para revitalizar um clã, você precisa de pessoas. O que é um clã de um só? Então a missão de Sasuke é se casar e ter filhos, para expandir a linhagem Uchiha. Kakashi não esperava essa resposta. Por um instante, ele não soube o que dizer. Refletindo sobre isso, era verdade. Não importava o quão brilhante e famoso Sasuke se tornasse, enquanto ele estivesse sozinho, renascimento era apenas uma palavra. Para realmente reviver o clã, era preciso aumentar seus números, adicionar galhos à árvore. Bang! A porta do escritório se abriu de repente. Sasuke agarrou-se à maçaneta numa pose pouco digna, com o rosto tomado pelo constrangimento. Ele obviamente tinha ouvido o que Natsuki acabará de dizer. Nada mais poderia explicar aquela entrada. E aí, Sasuke? Você está aqui. Natsuki fingiu que nada tinha acontecido e acenou com a mão. Sobre as listas da força de segurança que você e Neji entregaram, parece tudo certo para mim. Assim que Tsunade e Dono Carimbar estarão aprovadas. Se vocês estiverem com pressa, podem começar a reunir as pessoas agora e agilizar as coisas. A expressão de Sasuke se contorceu. Finalmente cerrou os dentes, caminhou até a mesa de Natsuki e gaguejou. Natsuki, como você perseguiu a Tenten naquela época? Compartilhe sua experiência. Ora, milagres acontecem. O segundo pilar estava se abrindo. Brincadeiras à parte, Sasuke perguntou por que as palavras de Natsuki o atingiram em cheio. Ele não era idiota. Antes, ele havia ignorado o romance em prol da vingança. Agora que a vingança estava consumada, a força de segurança seria sua carreira, e era a hora de adicionar pessoas ao clã Uchiha. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.